professor, tudo bem? Aqui é o grupo micro, composto por Guilherme, Raquel, Luana, Letícia e Felipe. Nós vamos tentar explicar esses dados, digamos que incoerentes no exercício. Na data do dia 30 e 31, ou melhor, no dia 30, a chuva foi maior do que o calculado, ou então houve escoamento de entrada. Como, por exemplo, trocando o valor de 5 e 1 para 7, simulando uma entrada ou uma precipitação maior, o valor da evapotranspiração se torna coerente com os demais. Então, houve entrada de água por escoamento superficial, ou então a precipitação não foi adequadamente analisada. Já na data de 31, a drenagem possivelmente é maior do que o que foi exemplificado no exercício. Pelo fato da chuva do dia anterior ter sido maior, no caso 51 milímetros, do que do dia 31, essa drenagem ela não conseguiu pegar toda essa água que no caso teria que ser drenada, e esse valor foi repassado para a evapotranspiração de forma errônea. Então, como podemos ver aqui, colocando outro valor para a drenagem, esse valor da evapotranspiração ele vai automaticamente reduzindo. Então essa água houve mais drenagem do que o exemplificado no exercício. Já na data do dia 11 do 4, a gente deduzimos que teve mais armazenamento do que chuva. E isso, ou esse armazenamento não é tão grande, ou então houve entrada de água maior para o sistema, o que dificilmente ocorre porque houve precipitação baixa no dia anterior. Como a precipitação é mais baixa que o armazenamento, possivelmente há mais precipitação do que o encontrado, ou então entrada de água por escoamento superficial. Mudando esse valor para 2, já começa a ter evapotranspiração positiva. Então, possivelmente o erro está na precipitação, ou então houve entrada por escoamento superficial. Já na data do dia 19 do 4, teve menos, estima-se que teve menos chuva, ou a drenagem foi maior do que a analisada. Por exemplo, como a evapotranspiração chegou a 19 milímetros, o que é muito alto, deduz-se que a precipitação foi menor. No caso, mudando o valor para 2, essa evapotranspiração já muda para 6 milímetros. Ou então, houve saída de água por escoamento superficial, que pode ter sido perdido durante a precipitação. Outra possibilidade é a drenagem ser maior, embora seja menos provável, digamos assim. No dia 4 de maio, teve uma precipitação de 61,8 milímetros e um armazenamento de 40,9. Esse armazenamento ele é muito inferior à precipitação, mesmo o armazenamento somado com a entrada de água no sistema por elevação da camada. Então, possivelmente a precipitação foi menor, ou então houve perda de água por escoamento superficial. Trocando esse valor para 4, ou melhor, para 4,5, já há uma evapotranspiração
novamente positiva, diferentemente do que aconteceu, positiva, mas menor que 1, diferentemente do que aconteceu com precipitação de 61,8 milímetros. Nos dias seguintes, o armazenamento continuou caindo lentamente e a drenagem também permaneceu ocorrendo por 5 dias após a precipitação de 61 milímetros. No entanto, a precipitação dos dias seguintes foi muito baixa, o que diz que a drenagem foi maior que a precipitação, ou seja, então essa água que está sendo drenada foi aquela que precipitou no dia 4/5, o que consequentemente distorce os valores de evapotranspiração nos dias seguintes. Os demais pontos incoerentes, eles são semelhantes aos que já foram explicados neste vídeo. Vamos estimar a evapotranspiração através de uma maneira mais simples possível. Vamos convencionar que estamos trabalhando com um copo d'água. Caso adicionássemos 100 ml de água dentro desse copo e não houvesse variação no armazenamento, nem drenagem e nem entrada de água por ascensão, toda a água bebida, caso fôssemos beber todo o copo, seria considerada a evapotranspiração. Caso permanecesse 30 ml de água dentro desse copo e não houvesse novamente drenagem e nem ascensão de água de camadas profundas, simulando o solo, a evapotranspiração seria de 70 ml. Caso já tivesse 30 ml de água dentro desse copo, a evapotranspiração então seria de 130, porque houve 30 ml, havia 30 ml antes de colocar 100 ml no copo, então foram evapotranspirados, no caso, 130 ml. Caso não houvesse variação do armazenamento e o copo tivesse um furo onde foram perdidos 10 ml, essa evapotranspiração seria de 90, pois a drenagem diminui a evapotranspiração conforme a fórmula acima, que será explicada na sequência. Caso entre 5 ml de água por esse furo nesse copo, esses 5 ml seriam adicionados à evapotranspiração, pois não houve variação nesse armazenamento de água no copo. O valor da evapotranspiração é regido pela seguinte fórmula: a precipitação, as entradas de água, a variação do armazenamento e a drenagem. Vamos começar então pela drenagem. A drenagem ela é calculada com o absoluto, ou seja, matematicamente a drenagem é negativa, convencionalmente negativa, melhor dizendo. Ou seja, ela atende a nossa necessidade para calcular a evapotranspiração, que é calculada então pelas entradas e saídas de água, ou seja, o balanço hídrico. Fisicamente, a drenagem não pode ser negativa. Por isso, é usado o absoluto. Haveria então uma soma da drenagem com as demais variáveis que se calcula então a evapotranspiração. Se consequentemente estas não seriam calculadas então elas, caso contrário, elas seriam calculadas como uma perda. Então, caso o valor da drenagem seja negativo, com o sinal negativo aqui, esse valor final seria positivo, então a drenagem seria somada, aumentando a evapotranspiração, diferentemente do que acontece com o absoluto,
que transforma o valor final, mesmo aqui sendo negativo, o valor final é negativo com a inserção do absoluto, diminuindo então a evapotranspiração à medida que aumenta a drenagem. Eu vou tirar agora o absoluto para ver a variação do valor final na fórmula. Tirando o absoluto, então, esse valor de evapotranspiração ele vai para 115, diferentemente de 95 quando ocorre a inserção do absoluto. Então, seriam 20 ml de variação, ou seja, o que é perda passaria a ser positivo, tornando totalmente errôneo o resultado final da fórmula. A variação do armazenamento é negativo na fórmula, pois se ocorre uma variação negativa do espaço armazenado no copo, o negativo com negativo torna positivo, então aumenta mais a evapotranspiração. Caso aqui for positivo, o positivo com o negativo diminui essa água que poderia estar sendo evapotranspirada na sequência.